Como eu falei, essa aula gratuita, nós vamos falar sobre uma técnica astrológica, uma técnica de previsão astrológica, que eu chamei de o tempo certo, porque ela define tempos certos para que nós façamos determinadas ações. Nós temos o tempo de colher, temos o tempo de plantar, temos o tempo de tomar decisões, e essa técnica astrológica ela consegue com precisão definir as datas que eu vou fazer essas viradas e que estratégias, dependendo dessas fases que eu estiver, eu posso utilizar para que eu tenha maior sucesso ou eu consiga alcançar os meus objetivos. Essa é uma técnica que ela é muito fácil, né, de se aprender, não tem necessidade de se conhecer a astrologia a fundo, mas também é uma técnica extremamente poderosa para quem já é astrólogo ou está estudando astrologia, porque ela ajuda muito no desenvolvimento da consulta e no desenvolvimento também de outras técnicas. Cada um de nós nasce com um mapa diferente e traz dentro desse mapa uma personalidade que também é completamente diferente, com as suas qualidades, com seus defeitos, com a sua missão de vida e com aquilo que veio aprender. Então, se cada mapa astrológico nos faz ser uma pessoa diferente, é porque existe também um lugar nesse mundo que é seu, que é meu, e que ninguém vai poder ocupar ele. Enquanto eu não ocupar esse lugar, enquanto eu não estiver apto, desenvolvido, maduro o suficiente para ocupar esse lugar, ele vai estar livre, ele não vai ser preenchido por ninguém, porque aquilo é o meu papel e é o meu lugar. Então, isso que eu busco ao longo do meu trabalho, de trazer aqui não só o conhecimento, mas de desmistificar também um pouco esse conhecimento astrológico, trazer não só essa visão da linguagem simbólica, mas também uma visão mais objetiva, mais pragmática, e que eu tenho metas, planos, usando a astrologia, isso é possível. E é isso que eu gosto de trabalhar e tenho trabalhado para ajudar as pessoas. Então, a minha ideia é disseminar o quê? E as pessoas vão encontrar esse lugar no mundo quando elas souberem, tiverem capacidade de quê? De ter conhecimento, né? Então, esse conhecimento é adquirido através de aprendizado, seja através do nosso ensino fundamental, segundo grau, de uma faculdade, ou até de outro tipo de conhecimento, seja esse conhecimento mais acadêmico, seja esse conhecimento mais empírico, mas esse conhecimento ela é base para que nós consigamos evoluir no mundo. Mas só o conhecimento não é suficiente, a gente precisa ter uma estratégia definida, porque onde é que eu quero chegar? O Sêneca, né, um filósofo romano, dizia, olha, se você não sabe a que porto se destina, nenhum vento lhe será favorável. Então, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um objetivo, aonde é que você quer chegar. E o terceiro ponto é a consciência, né? Esse despertar da consciência, essa maturidade de perceber não só as nossas qualidades, que são importantes, mas também as nossas deficiências. A gente vê que cada vez mais o conhecimento não é mais uma coisa centralizada, o professor que era o que detinha o conhecimento e ele que irrigava esse conhecimento para os outros. Hoje o conhecimento ele é um conhecimento em rede, é essa questão de estabelecer conexões. Estabelecer conexões é uma qualidade aquariana, de estar constantemente dando esses contatos e trazendo essas informações para que haja uma democracia maior nesta área do conhecimento. Então, esta era de Urano, ela está exatamente trazendo esta força, esse renascimento da astrologia. Cada vez mais a gente tem ouvido falar da astrologia, cada vez mais as pessoas têm vontade de conhecer sobre a astrologia, de aprofundar esse conhecimento,
porque ela está intimamente ligada à era de Aquário. Afinal de contas, o planeta que rege Aquário, que é Urano, é também o regente da astrologia. Então, e a astrologia é uma ferramenta onde tudo está integrado, né? Nós aqui podemos falar de diversas esferas, diversos assuntos, e sempre vamos conseguir conectar isso com a astrologia. Um exemplo de que isso está muito integrado, muito conectado, é o exemplo que eu vou dar aqui agora. Esse senhor aqui se chama Ray Dalio. Ele é um dos maiores, aliás, ele é o maior investidor americano no mercado financeiro. Ele é uma das 100 maiores fortunas do mundo, né? Então, é um cara que é um referencial, né, na vida econômica, financeira, é um referencial. O que ele diz, muitas vezes, é dado como... é um guru do conhecimento. E ele escreve alguns livros sobre esse sucesso que ele teve na vida do mercado financeiro. Então, ele tem vários... o Preto é o livro mais recente dele, mas o livro mais famoso dele, o que efetivamente trouxe sucesso, é Princípios para o Sucesso. Aqui ele está em português já, é uma edição ilustrada, bem simplesinha de se ler e tal, mas ele mostra aqui como é que se vai de um objetivo, né, para um objetivo maior ainda. Quais são esses passos do sucesso? E ele fala que os passos para alcançar o sucesso da vida, né, são 5 passos, mas que o que é interessante aqui? Ele fala que para eu ir de um ponto A, ou seja, da minha situação atual, eu posso ter uma situação atual muito boa, eu posso ter conquistado o sucesso, mas quem conquista o sucesso quer evoluir ainda mais, quer continuar seguindo nesse sucesso. Então, para conseguir um sucesso maior, não é simplesmente ir de um ponto A a um ponto B, não é uma linha reta. Esta linha, ela tem uma curva, ela é quase que um processo em que eu preciso dar alguns passos atrás para depois seguir em frente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando eu tenho um objetivo conquistado e eu estabeleço novos objetivos, aquilo que eu quero a partir de então buscar, né, eu não consigo chegar nesses novos objetivos porque eu preciso de um aprendizado aqui. Eu vou identificar problemas nessa questão, nessa trajetória. E eu preciso identificar quais são esses problemas para que eu consiga, aí sim, né, ter um novo aprendizado, estabelecer um novo plano, para daí depois chegar a esses novos objetivos. Um exemplo muito claro disso seria a pessoa quer estudar no exterior, né? Então, ela já fez faculdade aqui, agora ela quer ampliar o seu conhecimento, quer estudar no exterior. Pô, mas para estudar no exterior, sei lá, eu preciso aprender inglês ou eu preciso aprender a língua do país que eu quero estudar. Existe todo um processo para que eu seja aprovado na faculdade lá fora. Eu preciso saber como é que é todo esse processo, como é que são esses mecanismos, com quem eu falo. Então, não é uma coisa eu quero e eu vou. Você precisa identificar o problema. Às vezes, o problema é não saber qual é o problema. Aí, depois, você diagnostica o que está acontecendo, o que você tem necessidade, para depois fazer um aprendizado, estabelecer esses novos planos e aí sim conseguir esses objetivos. Da mesma forma, ele utiliza esses princípios dele para ensinar as pessoas como é que se investe no mercado financeiro. Aqui nós temos, né, curvas, uma curva de alta, em que ele fala o seguinte: olha, quando o mercado está numa curva de alta, está muito positivo, está em euforia, as ações estão muito altas, esse não é o momento de entrar na bolsa, porque esse é um momento de alto risco, né? Nós temos poucas oportunidades. Mas, quando o mercado vira, nós estamos num momento de medo, de depressão, de incertezas, aí sim, esse é o momento de eu entrar, comprar os ativos que eu quero por um baixo preço, né?
com baixo risco e uma alta oportunidade de futuro. Então, é assim que funciona o mercado financeiro. Bom, mas Alex, tu veio falar de astrologia ou veio falar de questões financeiras? O que eu quero trazer aqui, na realidade, não é elogiar aqui ou né, colocar o Rei Dalio num pedestal, porque muita gente poderia dizer assim, pô, mas ele é um gênio, né? Ele criou esses princípios, esses mecanismos, e agora ele talvez ganhe mais dinheiro vendendo os princípios do que propriamente com o mercado financeiro. Acontece que o Ray, ele bebeu de uma outra fonte. Ele bebeu de uma fonte, né? Uma das fontes que ele deve ter bebido não, que ele bebeu efetivamente foi a do Joseph Campbell. Para quem não sabe, o Joseph Campbell se não é o maior, é um dos maiores mitólogos dos nossos tempos. Ele faleceu há poucos anos atrás. Ele dedicou a sua vida a estudar os mitos de diversas civilizações em todas as partes do mundo. E um dos livros que ele escreveu foi esse aqui, O Poder do Mito, em que ele fala que, diferentemente do que a gente imagina, os mitos fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano. E muitas vezes nós agimos individualmente ou coletivamente em função de um mito daquele povo, um mito coletivo e que muitas vezes é um inconsciente coletivo. O Joseph Campbell também, dentro desses estudos, lançou um outro livro, que é um livro muito interessante, que é O Herói de Mil Faces. Esse livro, ele conta o seguinte, ele conta essa questão do monomito, a jornada do herói. O que é um monomito? Monomito é um mito que ele é comum a várias civilizações, a vários povos, povos às vezes que nunca tiveram contato um com o outro. E como é que esses mitos, essas histórias, elas se repetem de uma maneira às vezes muito, muito parecida, quando na realidade não existe esse contato, né? Então, o monomito, a jornada do herói, ele é o conceito da jornada cíclica, que é presente em vários mitos. E esta jornada cíclica, ela conta exatamente a história do herói. E ela né, o Joseph Campbell estudou isso e esquematizou esses passos da jornada do herói, e eles hoje são usados, né, a rodo pela Disney, pela Marvel. Qualquer história de aventura que não utilizar esse esquema da jornada do herói está fadado ao fracasso. Porque esse mito da jornada do herói, quando ele é colocado nos filmes, instantaneamente cria uma sinergia das pessoas gostarem disso, porque faz parte da sua própria história inconsciente. Bom, então, o Joseph Campbell, ele mostra que a jornada do herói tem 12 etapas, né? E essas etapas, elas são comuns em qualquer um desses mitos, desses povos. E essas etapas, elas começam, né, com um mundo comum, um mundo tradicional, né? E quando ele retorna, essa pessoa está transformada, essa pessoa está com uma bagagem de conhecimento, de consciência muito maior. Isso é uma coisa que acontece nas histórias, né, nos filmes, mas que acontece também conosco na vida real. Nós estamos sempre trabalhando com essa jornada do herói de uma forma inconsciente. Essa jornada do herói, ela se dá de uma forma cíclica, claro, né, várias vezes, e muitas vezes até 2 ou 3 vezes juntas. Então, essa é uma questão muito importante para a gente entender um pouco da nossa trajetória de conhecimento, da nossa trajetória de desenvolvimento, como também perceber que esta jornada cíclica do herói, ela também se encontra no zodíaco, né? na mandala astrológica, que é o nosso mapa pessoal. Zodíaco significa roda da vida. Vem de zoe, vida, e díaco, que é roda.
Muitas vezes, se vocês procurarem na internet e vocês vão, o que é zodíaco, vocês vão ver assim, roda dos animais. Esses sites que tem roda dos animais, ou esses astrólogos que falam roda dos animais, já pode jogar para o lado, assim, porque não entende nada de astrologia, tá? Nem todos os signos representam animais e não tem nada a ver com animais, tem a ver com essa questão, efetivamente, da roda da vida. Porque todo o mapa astrológico, ele é um ciclo de crescimento em espiral. O próprio Sol, né, a jornada do Sol, através do nosso ano, né, o ano astrológico, não o ano comercial, porque o ano comercial termina em dezembro, mas o ano astrológico começa em março, quando o Sol entra no signo de Áries. Então, essa jornada do Sol, ela é um drama através do ano. Imagina, na antiguidade, né, os 3 primeiros meses eram da primavera, ou do nascimento. Depois nós tínhamos o verão, o outono e o inverno. Então, nós tínhamos um momento de plantar, nós tínhamos um momento de colher, nós tínhamos um momento de guardar comida, porque vinha o inverno, e um renascimento à medida que esse ano findava e iniciava um outro. Esse mesmo zodíaco, ele também é um processo de desenvolvimento da consciência humana, porque cada um dos signos, na sua ordem, de Áries até Peixe, ele traz uma esfera e uma faceta do desenvolvimento humano, algo que nós precisamos constantemente desenvolver ao longo da nossa vida. Um exemplo disso e aqui também um mito da jornada do herói, um mito dos 12 trabalhos de Hércules. E aí nós vamos ver que esses 12 trabalhos, eles representam, cada um deles, um dos signos do zodíaco. E nós vamos vendo que, à medida que ele vai vencendo os trabalhos, o próximo trabalho sempre ele é mais elaborado. O que eu quero dizer é que os primeiros trabalhos, ele utiliza da sua força física, da sua barbárie, muito mais do que a sua inteligência. Enquanto que os últimos dos trabalhos dele, ele precisa usar muito mais a inteligência do que somente a força. Então, essa é uma evolução, né, de uma criatura bárbara até ele se transformar definitivamente em um ser humano. Esse mesmo zodíaco, esse mesmo mapa astrológico, tá, ele também pode ser transformado não só nesta questão do desenvolvimento da consciência humana, mas também para que a gente encontre melhores momentos para que nós façamos as nossas etapas de crescimento. Nós não temos um crescimento linear, nós temos altos e baixos, nós temos ciclos de alta e ciclos de baixa. Nós precisamos saber que não é só plantar e colher, né? Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Então, existe um momento certo para fazer cada uma dessas coisas. Este ciclo que a gente consegue fazer através do movimento dos planetas, e é efetivamente o que nós vamos aprender aqui nas próximas aulas, ele é exatamente o mesmo tipo de gráfico que o Ray Dalio faz para obter o sucesso, né? Momentos em que estão favoráveis e momentos que estão mais desfavoráveis, tá? Então, aqui, vê como o ciclo se fecha, e como eu falei, está tudo integrado, está tudo muito conectado na natureza e no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, porque está correndo, né, atrás da máquina, né? Precisa buscar os filhos, precisa trabalhar, precisa responder aquilo e ali. Então, a gente não se dá conta dessas questões. Então, essa técnica, né, de previsão astrológica, ela utiliza exatamente isso, o tempo. E é uma técnica que vem desde a antiguidade. E nós conseguimos, com ela, identificar esses momentos em que eu preciso aprender, esses momentos que eu preciso mudar de opinião, momentos em que eu tenho oportunidades efetivamente de crescer e de colher os meus resultados. E esse é o objetivo, né, desse workshop que eu estou montando e que eu vou ensinar passo a passo como é que estabelece exatamente esse desenho gráfico.